Recebi o laudo do diagnóstico do meu filho. Comecei a estudar um pouco mais sobre autismo, a levar ele para as terapias. Comecei a perceber que eu também tenho características de autismo. Eu, o pai, um adulto que nunca fui diagnosticado lá atrás, que agora estudando o meu filho, passei a entender o porquê eu realizava alguns comportamentos. Será que eu sou autista? Sim, fui diagnosticado autista tardiamente. Gente, isso é uma das falas que a gente mais vem escutando no nosso dia a dia, de pais que estão se descobrindo autistas. E lá atrás, o diagnóstico, como vocês bem sabem, não era tão fácil de conseguir feito hoje. Não que esteja fácil de conseguir hoje, tá? A gente tem um monte de família, com certeza vai assistir esse vídeo, que teve dificuldade de conseguir o laudo lá, de conseguir o médico. Mas no passado, podem ter certeza que era muito mais difícil. Então, um autista adulto pode ser descoberto tardiamente? Sim, gente, pode, e cada vez mais isso está sendo comum de acontecer. Ou por identificação dos filhos, ou por mais conhecimento da área, por estar vendo mais assuntos sobre isso. E o que fazer sobre isso? Eu escutei de um autista adulto recentemente que o diagnóstico dela, mesmo que tardiamente, acredito 40 e poucos anos, salvou a vida dela, porque ela estava indo por um caminho sem entender porque ela não era aceita na sociedade, sem entender porque ela tinha dificuldade de se manter num trabalho, sem entender porque ela gostava das mesmas coisas sempre, e isso atrapalhava o relacionamento dela na vida pessoal, na vida social. Recebeu o diagnóstico, fez com que ela se cuidasse, fez com que ela criasse formas de combater, de desenvolver aquelas áreas, e voltou a ter vida, voltou a se desenvolver. A frase dela é: depois que me descobri um autista adulto, minha vida foi salva. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pontos de identificação do autista adulto, que eu tenho certeza que vão ajudar você, que pode estar se perguntando se é, ou alguém que você acredita que possa ser. Você vai marcar essa pessoa aqui no vídeo, você vai assistir, vai se inscrever no canal, porque a gente vai ajudar muita gente com esse conteúdo. Olá, eu sou o Cadu Lins, fundador do Instituto do Autismo. Trabalho com autismo há mais de 10 anos, tá? Então já vi inúmeros casos, inúmeras situações. Tenho dedicado grande parte da minha vida a ajudar famílias que acabaram de descobrir o autismo nos seus filhos, que suspeitam do autismo, que estão tendo dificuldade de médico, que precisam de auxílio a escolher as terapias, que têm dificuldade de entender comportamentos de pessoas próximas no trabalho. Ou seja, a gente está lutando muito por uma inclusão verdadeira, por uma inclusão não só dentro de ambientes terapêuticos, mas na sociedade, nas leis, nos cursos, nas profissões. Se você acha que esse conteúdo é relevante, se você acha que esse canal é relevante para alguém, se inscreve aqui no nosso canal, deixa dúvidas, perguntas, comentários, tudo isso vai ajudar a gente a nortear mais o vídeo, sabe? No final das contas, esse vídeo aqui é produzido para você que quer entender um pouco mais, que está com dificuldade, que está precisando de ajuda. Então marca a gente aqui que vai se interessar, envia esse vídeo para lá, que vai ser um prazer estar compartilhando muito conteúdo com você aqui. Sempre baseado em ciência, baseado também em experiências do dia a dia, em sentimento, que no final de contas é isso que a gente está tentando levar para você. Um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai ajudar o mundo a ser melhor, que vai ser mais inclusivo. Hoje vamos falar sobre os principais sinais de autismo no adulto. E aí eu vou te convidar para uma reflexão. Lá atrás, você que tem aí na casa dos 35, 30, vamos botar 30 aqui. Sem dúvida, se você não tem sinais de autismo, nada, você deve ter estudado com pessoas que lá atrás eles eram o estranho da sala, gente. Não estou querendo falar de tom pejorativo, mas era assim que era chamado, o estranho, o esquisito, o que tinha hábitos diferentes de todo mundo da sala, o que gostava de ficar mais no canto dele, não gostava de ir pro recreio talvez, ou enfim, se não foi na escola, que tenha sido no seu trabalho, talvez você tenha conhecido pessoas que tinham dificuldade de interagir com a equipe, tinha dificuldade de chegar no horário, talvez, ou não, ou pelo contrário, ele era extremamente pontual, sabe? Assim, que tinha alguma característica que chamava a atenção de alguma maneira diferente. Ele tinha alguma
algum objeto que ele gostava muito e sempre estava com ele. Ele ia sempre com a mesma roupa. Ele não gostava de ser tocado, abraçado. Você teve isso até na sua própria família. Você teve algum primo que tinha essas características e ali na festa de Natal, todo mundo percebia que ele tinha algo diferente e ninguém sabia o que era. Ele pode ter sido autista não diagnosticado, tá? Geralmente essas características, relembrando, recapitulando, a gente tem outros vídeos aqui no canal sobre isso. Geralmente essas características que passaram desapercebidas aí, vem de um autismo de suporte 1. A gente já aprendeu aqui nos vídeos que o autismo tem 3 graus de suporte, 1, 2 e 3, que isso tem muito a ver com a funcionalidade dele, com a necessidade de suporte realmente para realizar as tarefas do dia a dia ou tudo mais. Geralmente tá acontecendo muito hoje em dia do autista, do adulto se descobrir autista, seja porque entendeu mais, seja porque seu filho foi diagnosticado, e aí ele começa a entender aquelas características do passado, sabe? Por que ele não gostava de barulho? Por que ele sempre gostava do mesmo local? Por que ele sempre gostava das mesmas pessoas, da mesma roupa? E é isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero te ajudar a entender isso, porque se você é autista, vai começar a fazer sentido, e aí a gente vai traçar algumas estratégias. E se você não é autista, você vai começar a entender isso para respeitar uma característica individual daquele autista. Tem autista que no mercado de trabalho não consegue demorar numa empresa, não por ser autista, mas sim porque ninguém respeitava, talvez, que ele não gostasse de barulho. Olha como era fácil a gente ter se adaptado a isso, gente. Vamos lá, vamos para alguns sinais, tá? O autista adulto, ele geralmente vai direto ao ponto. Ele não consegue arrodear, ele não consegue florear a história, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele vai... A criança muitas vezes tem aquele mundo imaginativo, o autista desde pequeno, e isso se reflete no adulto, ele é direto ao ponto. O que foi que você me pediu? Isso, eu te entreguei isso. Concorda que... Olha a forma que eu falei agora, você me pediu isso, eu entreguei isso. Confessa que no mercado de trabalho, por exemplo, isso pode ser visto como um pouco agressivo. A forma que eu tô falando aqui, eu pedi pra você fazer isso eu fiz. Mas tinha que fazer aquilo, mas você não me pediu. Ele não tá fazendo por maldade, ele tá fazendo porque é uma característica dele. Então, se você sabe que ele é autista adulto, você trabalha com ele, entende isso. Combina tudo direitinho. O que é que você quer? Ele vai te entregar o que foi combinado. É uma das características, gente. Então, se você é direto ao ponto, ou conhece alguém direto ao ponto, é muito direto ao ponto, tá? Não tô dizendo de maneira superficial, não. Tô dizendo que é direto ao ponto. O combinado é esse, eu te entreguei isso. Se alguém é muito rígido nisso, é uma das características, sim, do autismo adulto. Aquela criança que talvez não passou muito de atividades esportivas e tudo mais, consequentemente deve se tornar um adulto com muita dificuldade em coordenação motora, tá? E talvez ele não participou das atividades lá pelo simples fato que ele não era bom naquela atividade e aí ninguém conseguiu ensinar ele. Ninguém topou, ninguém inseriu ele. Então vai se tornar um adulto com dificuldade motora, sim. Isso pode refletir numa dificuldade até de dirigir. Pode refletir numa dificuldade de fazer esporte, de realizar coordenação motora fina, a letra. Você tem alguém que você percebe essas características, alguém que é muito desengonçado motoramente falando. Você consegue perceber nesse sentido, sabe? Alguém que não tem noção de espaço, sabe? Alguém que... Algum adulto... Eu gosto desse exemplo da direção. Alguém que vai estacionar um carro, de repente ele coloca no meio de duas vagas o tempo todo, porque ele não tinha noção do espaço. Alguém que em casa bate muito nas paredes, assim, na mesa, tudo. Isso é falta de coordenação motora, gente. Noção espacial, noção temporal, tudo isso. Então, conhece alguém assim? Lembrando, tá? O autismo adulto, assim como qualquer outra idade, ele não vai ser identificado por uma característica. Estou falando de várias características aqui que possam ser, que vão ter que ser identificadas para que ele seja autista adulto. Tá? Mas já aprendemos aí a ser direto e a parte de coordenação motora. Comportamentos repetitivos. Lá na infância vocês viram que ele pode querer sempre o mesmo jogo, o mesmo filme. E no adulto, hein? Ele vai sempre pro mesmo restaurante, ele gosta sempre da mesma roupa, ele segue sempre a mesma rotina. Ele acorda, toma banho, toma café e vai trabalhar.
sempre do mesmo jeito, na mesma hora, né? Ah, cara, mas rotina todo mundo tem. Gente, eu tô falando de uma rotina rígida. De uma rotina, ele segue o mesmo caminho sempre pra ir pro trabalho, pra ir pra deixar o filho na escola. Ah, mas tá engarrafado e aqui tá livre. O caminho é esse. Conhece alguém assim? Rotina de horário, rotina... Não, sábado é dia disso. Domingo... E não é flexível para essa alteração de rotina. É outro dos sinais que o autista adulto pode apresentar. Dificuldade de barulho, som, cheiro, até de cores, tá? Também vemos isso na criança, mas no adulto... tem aquele adulto que não gosta de festa. Pode ser que não necessariamente é que ele não gosta de pessoas. Talvez ele não goste daquele barulho tão alto. E não tô falando de ir pra um show, não, tá? Com milhares de pessoas. Talvez na festa de casa, assim, não se sinta confortável. Ele não gosta do som. Ele não gosta do cheiro, de muito cheiro diferente. Tem o cheiro do churrasco, tem o cheiro dos perfumes das pessoas. Tem o cheiro... Muita coisa, é muita informação sensorial. Outra característica dele, tá? Ele pode sim ser alguém que se adaptou. Como assim se adaptou, Cadu? Tanto que ele tá aqui, virou autista adulto e não foi diagnosticado. Ele simplesmente não vai. Não tem aquele autista, aquele tio, aquele primo, aquela pessoa que você conhece que na festa da empresa não vai. É uma forma de se defender, gente. Aquele ambiente seria muito carregado para ele, então ele não vai. Então ele passa a ser, ele é um antissocial. Não, às vezes é o cheiro, é o barulho, é tudo isso pode incomodar ele. Então ele evita locais desse jeito, tá? Dificuldade de comunicação, de interagir com as pessoas. Não tem a ver com fala, tá? Pode ter alguma dificuldade de fala, mas não tem a ver. Tem a ver com dificuldade de fazer novos amigos. Dificuldade de chegar num emprego novo e sociabilizar ali com o pessoal, sabe? De se enturmar de maneira geral. Eu conheço até gente que vai para uma pelada de futebol, vai jogar futebol, chega lá, ele entra, joga, vai embora. É um autista adulto, ele entra, joga, vai embora. Assim, ele não fala, ele chega, entra, meu time é esse, ele joga, vai embora. Não interage, no final fica todo mundo conversando. Não, ele vai embora. Ele se adaptou, ele não deixa de ir pro futebol dele, mas tem dificuldade de interação e comunicação social, sim. Seja em casa, seja no trabalho, seja no hobby, no lazer. Foca em pequenos detalhes. Foca isso é muito engraçado no trabalho. Você pediu a ele alguma coisa, ele foi lá e fez, e ele vai te entregar nos mínimos detalhes. Seja uma entrelinha, seja a organização. Tanto que nas palestras que a gente dá em empresas, uma das formas de a gente dizer que as empresas deveriam incluir os autistas adultos é oferecer emprego, oferecer trabalho. E pode ter certeza que você vai ter um profissional muito focado em detalhes, muito focado em entregar prazos, em seguir rotinas. Então, sim, contratar autistas é uma das formas de inclusão. E no caso de identificação, é esse. É o autista que vai perceber um barulho que só ele está percebendo. Não precisa ser um barulho alto, tá? Mas é um barulho que ninguém deu atenção. Tipo, alguém passou aqui falando agora, enquanto a gente tá aqui gravando. Ele estaria parado aqui tentando ver se alguém ia passar de novo, talvez, sabe? Algum barulho de uma música longe, ninguém tá nem prestando atenção. E ele tá escutando aquela música, concentrado nela, sabe? Alguém tá falando do lado de fora. Então ele foca nisso, em barulhos, em detalhes, sabe? Coisa que só ele vai perceber. Enfim, tem umas brincadeiras tem até uns joguinhos de aplicativo e tudo mais que tem uma sala toda bagunçada e bota pra focar em achar o objeto. Ele vai achar aquele objeto, assim. É uma das características dele, de gostar desse tipo de atividade, assim. Tudo bagunçado na sala e você vai ter que achar a bola. Ele vai achar essa bola, sabe? Enfim, é uma das características, foco em detalhes. Questões de alimentos. Do mesmo jeito que a criança tem seletividade alimentar, ele pode sim ter questão de textura de alimento. Obviamente, como já é adulto, ele já experimentou muito mais alimentos que a criança. E alguns ele não vai gostar por gosto, tá? Pra gente não confundir. Ele não vai gostar por gosto, não gosta desse sabor. Outros pode ser por textura. Imagina aí um fruto do mar, imagina aí alguma... Quando ele toca, ele olha para aquela textura assim, essa não vai.
Ah, cara, mas tem gente que não gosta. É o que eu tô falando, gente. Pode ser que ele não goste do gosto, mas pode ser que ele não goste de olhar para aquilo assim. Aquilo ele faz, não, vou nem experimentar, que é... E eu tô falando de ser rígido, tá? Não é de ele não gostar de uma coisa, é ele não gostar de nada que tenha uma textura mais crespa, mais ou crocante. Nada crocante ele gosta. É uma das características, sim. Não é só... É a seletividade por textura, por cor, por cheiro. Sabe? Então, seletividade alimentar é uma das características do autismo adulto. Continuam com aquela questão da dificuldade de olhar nos olhos, tá? Tá conversando aqui, mas ele para, não olha pra você, fica... Não é que ele não olha sempre, ele olha, mas não consegue sustentar aquela atenção sustentada conversando com você. Muitas vezes porque ou ele não tá interessado e não consegue disfarçar isso, já que a gente viu que ele é muito direto, ou simplesmente ele a socialização dele, a gente viu anteriormente, pode estar afetada, então ele não quer olhar tanto pra você assim, tá, fala, vai. E o que foi? É com um pouco de timidez, mas é aquela dificuldade de interação, tá? Então, se ele tem essa dificuldade de sustentar essa interação, é uma das características, sabe? Ah, Cadu, alguém que conversa comigo olha pro lado. Não, gente, tô falando que você vai perceber isso, você vai conversar com ele, ele vai tá não olhando pra você o tempo todo, mesmo que esteja falando com você, tá? Assim... não gosto muito desse item que eu vou falar, mas é importante. Autistas adultos têm uma tendência a desenvolver ansiedade e depressão, tá? Muitas vezes, por todo o contexto que a gente está conversando, ele tem sido excluído da sociedade, ele não consegue se manter em um emprego, ele não consegue desenvolver relacionamentos sociais. Então, se você conhece algum autista, algum adulto esteja ansioso, sofrendo de ansiedade, tomando remédio ou até com depressão, é uma das características. Ela pode estar com depressão, gente, por conta de todas as questões que a gente está conversando. Não se aceita, não aceita suas características, a sociedade não aceita, não consegue manter no trabalho, não tem amigos, não sociabiliza. Então, autistas adultos tendem a ter uma tendência maior para depressão. Podem continuar com hiperfocos em algumas coisas. Seja na criança, às vezes o hiperfoco é num desenho animado, é num objeto, é em carro, é em ônibus, em avião. O autista adulto também pode ter hiperfoco. Então você conhece lá alguém que é hiperfocado em futebol. Ah, cara, todo adulto gosta de futebol. Não, gente, tô falando de hiperfoco. Vocês sabem o que é hiperfoco, a gente já viu aqui no canal. Hiperfoco é quando assim, tudo dele é futebol, tudo dele é futebol. Ele sabe o nome de tudo, ele estuda tudo, ele passa a noite assistindo isso, ele só fala disso. Isso é o hiperfoco. Ah, é carro. Então ele sabe o motor, ele só conversa contigo de motor, de carro, de qual carro que você tem, qual que você vai trocar. Isso é hiperfoco. Como qualquer outra questão, o autista também se desenvolve, tá, gente? Ah, mas o hiperfoco dele quando criança era carrinho. Tá, ele se desenvolveu, ele passou por uma fase de adolescência, desenvolveu hormônios, foi para uma faculdade, estudou ou não, que se ele está trabalhando, o hiperfoco dele pode mudar. Óbvio, qualquer pessoa desenvolve, todo mundo se desenvolve, gente. E se tiver tendo terapia e tudo mais, aí é que ele desenvolveu mesmo, tá? Mas ele pode continuar com o hiperfoco, sendo agora o hiperfoco outro. Tá? Então, você conhece algum adulto que tem aí, hiperfoco? Tô batendo até que vocês já entenderam o que? A internet, ele passa 24 horas seguidas em jogos de internet. Às vezes é um hiperfoco, gente. Então, são características de autista adulto, sim, tá? Continuam também, outra característica, continuam com questões sensoriais de roupa. Cadu, ele não usa sunga de banho de ir pra praia por conta daquele tecido de lycra. Ou ele não gosta de sandálias que apertam. Questões sensoriais, etiqueta de roupa. Eu conheço autista adulto, sim, que até hoje ele corta as etiquetas da roupa dele. E veja, de novo, ele sabe que é autista adulto, ele sabe que ele não gosta de etiqueta. Solução: cortar as etiquetas. Gente, o laudo, a identificação do autista, ele é libertador. Sabe, assim, você saber que é autista, eu sei que tem várias hashtags aí que já viralizaram de o meu filho não é diagnóstico, não é um papel, não diz o que meu filho vai ser. Eu concordo, eu não acho que na hora que diz que ele é autista que é um ponto final. Eu acho que ali é um ponto e vírgula.
Vamos entender o que é autismo e o que a gente vai fazer. No adulto é igual. Saber que o adulto é autista, identificar, vai fazer você entender diversas situações na sua vida ou na vida de quem você conhece. Desde por que ele não demora no emprego, desde até adaptações em casa, desde formas de você se comunicar, formas de incluir ele, sabe? Então, se você é o autista adulto que está assistindo esse vídeo, por favor, identifica as suas características e vamos trabalhar elas. Quanto mais tu esconder de você mesmo primeiro e depois do mundo essa característica, menos chance você vai ter de adaptar as situações à sua rotina, à sua vida. O grande desafio da gente é pegar o autista, seja ele de qualquer grau de suporte, seja ele de qualquer idade, e adaptar as situações necessárias para que ele tenha uma vida o mais incluída possível, que ele se desenvolva. Cadu, ele tem hiperatividade também, então ele não gosta muito de ler livro. Vamos assistir vídeo, vamos estudar por vídeo. Talvez seja isso. Ele não gosta muito de barulho. Tá bom, vamos colocar ele num ambiente menos barulhento. Ele precisa seguir uma rotina que não tá batendo. Não, gente, adapta um pouquinho a rotina. É isso, o laudo, gente, o diagnóstico, ele é libertador. No autismo adulto, principalmente, você passou uma vida com questões sensoriais, questões comportamentais que você nem sabia o que era. E todo mundo dizia que era, desculpa o termo, gente, frescura, que você era o esquisito, que você era... Não era, cara, você tinha um diagnóstico comportamental e não sabia. Então agora você sabe. Vamos trabalhar isso, tá? Tem várias outras características que a gente pode conversar aqui, mas eu acho que a gente conversou de algumas aqui que já te ajudam muito a identificar isso. E que todas elas, na hora que você identificar, tem solução. Cadu, qual médico eu procuro para identificar isso? Gente, o médico do adulto, de questões comportamentais, é o psiquiatra, o neuropsiquiatra. Vai nele, conversa com ele, conta isso. Conta todas essas questões de comportamento que tu tens. Se for o caso, até pede para alguém contigo para contar se você tiver dificuldade de falar, tá? Pede para contar relatos, teus pais contarem um pouco, sua família. E na hora que identificar lá e juntar, mais uma vez repito, não é apenas uma dessas características que eu falei. Tem várias outras, inclusive. A gente pode até gravar a parte 2 desse vídeo aqui com outras características também. Mas vai lá, vai no neuropsiquiatra, ele vai dar esse diagnóstico. E a partir dali você vai entender como sua vida vai mudar. Porque você vai adaptar as questões sensoriais, você vai entender ambientes melhores que você pode ir. As pessoas ao seu redor vão passar a entender que não é frescura sua, é uma questão realmente de diagnóstico. A vida fica mais fácil, a vida fica mais leve. E você fica muito mais preparado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Marca alguém aqui que tem essas características que você percebe. Envia para o máximo de pessoas possível, gente. A ideia da gente é produzir conteúdo, ajudar o máximo de pessoas possível. E quanto mais gente vocês enviarem, mais legal vai ser, porque a gente vai cada vez mais atingir essas pessoas e com certeza ajudar a fazer um mundo melhor, ajudar a vida dessas pessoas a serem melhor. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo, na parte 2 dos sinais de autismo adulto, para você ainda ter mais opções de percepção, de identificação dessas características. Valeu pela audiência, valeu por estar aqui com a gente. Comentários, curtidas, deixa aqui tua opinião para a gente cada vez mais adaptar os vídeos ao gosto de vocês. Tchau, até o próximo vídeo!